Em tenebrosas transações, seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais, e um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz, uma ofegante epidemia. Foi uma alegria fantástica. Né? Descer no galeão e ver o Brasil pela janela do avião. Né? Foi rever os meus amigos que foram me esperar no aeroporto. Né? Quando eu desci no Brasil, desci no avião, a polícia, a polícia de fronteira quis me colocar numa fila à parte. E eu me recusei, de hipótese alguma, eu sou brasileiro como qualquer outro. Né? Fui anistiado, faço a fila aqui, não tem que vir revistar minhas coisas, vou fazer exatamente aquilo que os outros fizeram. O que me motivou a escrever o livro, Tempo de Resistência, foi exatamente isso. O tempo passou, mas eu acredito que a pena que nós devemos dar aos torturadores, aos assassinos, a condenação que hoje nós podemos e devemos fazer contra eles, é divulgar o que eles fizeram. É contar a história para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus vizinhos, contar a história para a comunidade, contar a história para a juventude que não viveu aquilo e dizer quais foram os torturadores, quais foram os assassinos do povo brasileiro. E acredito que a história é implacável com todos nós. Hoje eu tenho orgulho de contar a nossa história, eles têm vergonha de contar a história deles. Eu tenho a absoluta certeza que com o passar do tempo, na história, mas na história é ciência, então vão ser reabilitadas as figuras de Câmara Ferreira, de Marighella e de muitos outros que foram mortos nesses acontecimentos, dessa tentativa de libertação do país. Que, na verdade, a visão que a história vai passar é que quem tinha razão éramos nós. Nós é que tínhamos razão, nós é que queríamos um Brasil melhor socialmente, melhor para o povo. Quem queria éramos nós, então nós é que estávamos certos. Não os militares que nos perseguiram, nos mataram. Bem, a minha visão a respeito da ditadura militar é radical. Foi prejuízo para a causa democrática. Cerceou lideranças e cortou uma escola que nós tínhamos de formação para a participação política. Nós emergimos durante muitos anos nas trevas da ditadura. O propalado milagre econômico favoreceu a pessoas que já nadavam no poder e no capital. E a pobreza realmente está aí num atestado de que este país, que precisava de mudanças, continua ainda hoje necessitando de mudanças fundamentais para que o povo tenha vida. A nota que eu dou para a ditadura militar, eu fui professor e eu sei que um bom professor não deve dar nota muito negativa. Então eu dou 0,5. Mesmo que nós tenhamos sido derrotados, eu acho que moralmente nós demos um exemplo, né, da resistência contra a injustiça, contra o autoritarismo, contra a violência policial e dos militares, isto por um mundo melhor. Eu, como militar, fiz um juramento de defesa dos poderes constituídos, a ordem e a lei. E como cidadão, eu tinha que ter tomado uma posição contra a conspiração e o golpe que eu fui testemunha ocular. Então, a minha participação na luta armada foi por convicção e por compromisso com o nosso país e com a continuidade constitucional que foi rompido pelos militares. Basicamente, dizer eu não aceito essa tirania, eu não aceito essa injustiça. Eu acho que o valor, à medida que você recupera isso na história, não só nossa, mas na história do Brasil todo, todos aqueles que disseram não, ela tem um significado sempre presente. Porque se isso acontecer outra vez,
vai ter um não, entende? Então, eu acho que é um manual de instrução, de dignidade, de busca da liberdade, de justiça. Eu acho que esse é o referencial histórico. Tanto que se você pega as pessoas que viveram aqueles anos de medo, de angústia, o tempo todo, você pergunta a ela quais foram os melhores anos da sua vida, ela diz, foram aqueles. Porque com medo, com angústia, com pânico, terror, no entanto, foram os momentos onde você, como ser humano, chegou a um alto grau, ao mais alto grau que chegou na sua vida de grandeza, de doação, de dedicação, de ser alguma coisa diferente apenas do seu cotidiano. É impossível a minha pessoa hoje, o que eu sou, o que eu penso, sem 68. Eu sou da geração de 68, eu sou filho da geração de 68. Meu caráter, toda a minha personalidade foi forjada no movimento estudantil, na luta contra a ditadura, na minha vida no banido, exilado, sem nacionalidade, e na resistência, na clandestinidade aqui no Brasil. Eu diria que eu sou, certo? Na verdade, um retrato e um resultado dessa época. A minha vida foi toda afetada. Profissionalmente foi afetada, emocionalmente afetada. Você, às vezes, é obrigado a buscar cacos perdidos pelo passado. A vida de todas as pessoas que participaram daquele momento histórico foi afetada. O importante é a sensação de reconstrução. É importante a pessoa aceitar o que aconteceu e saber que aquilo se inseriu dentro de um contexto histórico. Não há outra alternativa. Se você me perguntar como eu seria se eu não tivesse participado, eu diria, eu não me imagino. Eu não existiria. Se as minhas forças dessem, se fosse necessário, eu voltava a fazer tudo o que fiz. Eu sempre digo o seguinte, eu não sei se eu faria exatamente as mesmas coisas de novo, mas uma coisa é certa, eu posso contar tudo que eu fiz para meus filhos. E quem ficou do outro lado, em geral, não pode contar para os filhos dele. A gente está vivo, pode hoje contar essa história, pode falar sobre isso que aconteceu, e pior foram aqueles companheiros que foram assassinados, aqueles que perderam a vida e que ofereceram a sua vida por um ideal de luta, que são para esses companheiros que a gente tem que dedicar o nosso trabalho hoje, a nossa militância, inclusive dedicar essa história que a gente conta.